Fala, jovens, sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos. E hoje nós vamos fazer a análise técnica de Bitcoin, falar sobre os contratos futuros do Bitcoin também e o que ele pode nos trazer aí de dicas valiosas para o futuro. O que vai acontecer com o futuro do Bitcoin, se o preço vai continuar subindo, se esse é o melhor preço. Se você tem essas dúvidas, se você gosta de mim, por favor se inscreva no canal de Bitcoin que mais cresce no Brasil e compartilhe com seus amigos. E fica comigo até o final do vídeo. Então, na nossa análise técnica de Bitcoin, a gente veio falando no último vídeo que a resistência mais forte seria de 3.400, 3.500 dólares, tá? Que seria a resistência mais determinante para saber se o Bitcoin ia continuar subindo em direção aos 20 mil dólares por unidade. Em poucos dias nós vemos enfrentando fortes emoções no mercado. Entre altas e quedas, mas agora eu vou resumir para vocês aquilo que eu acredito que pode acontecer aí nos próximos dias e próximas semanas. Quer dizer que isso vai acontecer de fato? Não, porque ninguém é dono da verdade e, do contrário, eu seria multibilionário, né? Que não é o que acontece hoje. Mas vamos lá tentar dar uma previsão aí para a galera, para os novatos, saber o melhor momento de comprar os seus Bitcoins. Então vamos fazer ver um panorama geral para quem está iniciando ou para quem está me conhecendo nesse primeiro vídeo. Eu sempre utilizo a escala logarítmica de longo prazo porque ele dá uma projeção de uma proporção de rentabilidade no que tange a porcentagem, tá? Então, numa porcentagem proporcional, nós vemos no preço do Bitcoin, desde da sua criação, ele vem subindo de preço, apesar dos anos de alta e queda que ele tem. Então, tem anos que ele sobe e tem anos que ele cai, 80%. E aí, novamente, ele pega outras ondas de alta e continua subindo, porque ele é um ativo deflacionário e um ativo escasso. Ou seja, à medida que passa o tempo, a cada 4 anos cai a recompensa de mineração, fazendo com que o ativo se torne cada vez mais escasso, menos pessoas podem ter uma quantidade maior de criptomoedas e assim vai fazendo o ativo valorizar bastante. É o único fundamento que importa no Bitcoin, a lei da oferta e demanda. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente está com o gráfico ainda aberto, nos mesmos pontos traçados no vídeo anterior. O que eu acredito que pode acontecer para o Bitcoin neste mês de julho. Então, nós estamos encerrando o mês de junho, vamos começar a entrar no mês de julho. E talvez a gente consiga testar mais uma vez, ou o mercado tente testar novamente, o valor de 13.400 dólares, tá? Então, vamos primeiro utilizar aqui um pincel branco para mostrar uma direção de movimento que eu acredito que pode acontecer aí para as próximas semanas, tá? Ou pelo menos para este final de semana e na entrada de julho. Nós temos duas possibilidades. O Bitcoin ele tocou naquela faixa, naquela resistência que eu falei que é a resistência mais importante deste ano para ele romper, para continuar e tentar buscar os 20 mil dólares por unidade até o final deste ano, tá? E ele falhou, então ele tentou romper, ele chegou por algumas horas, bateu os 14 mil dólares ou 13.800 dólares, tá? E ele falhou nessa primeira tentativa. O que o mercado geralmente vai tentar fazer? Como nós estamos em uma tendência de alta de longo prazo agora, uma vez que a gente fez o cruzamento do Golden Cross no dia 1º de abril deste ano, a gente acredita que ele vai continuar subindo até romper a sua alta histórica anterior, que é o que normalmente se faz um ativo que é bem quisto, bem visado e bem estabelecido no mercado, tá? Então, numa direção de tendência de continuação de alta, na minha opinião, o Bitcoin ele pode tentar testar novamente os 13.400 dólares. Se ele falhar miseravelmente, ou seja, se ele não conseguir dar continuação a esse movimento, ele vai formar um topo duplo, que a gente chama de topo duplo, tá? Vou tentar aqui aumentar para ficar mais visível, tá? Mas vamos dizer que ele comece a subir, tá? Comece a criar candles positivos novamente, tá? E ele entre num canalzinho de alta, curto. Ele pode vir a testar novamente os 13.400 e se ele não conseguir romper pela segunda vez consecutiva, ele pode criar um topo duplo. E topo duplo para nós, ele representa queda, tá?
Então, para nós, ele representaria aí uma queda, como se fosse um M no gráfico diário, tá? Então, para quem não sabe, a gente está utilizando aí gráfico diário, ou seja, a gente está vendo a variação do dia no preço do ativo, né? O quanto que ele varia no dia. Muito bem, então, se ele formar topo duplo, ele vai cair e vai tentar testar o suporte de 9.500, 9.400 dólares, tá? Que na minha opinião seria o mais saudável que fosse acontecer para uma continuação de uma alta, tá? E ele poderia cair durante um mês inteiro de queda, representando aí uma correção de pelo menos, deixa eu pegar aqui lá de cima, tá? Numa hipótese que eu acredito que pode acontecer, tá? Vamos colocar aqui. Ele poderia corrigir 30%. E essa seria uma correção ideal para a continuação de um movimento de alta, formando assim uma onda de correção, uma onda corretiva de continuação de movimento de alta. E assim, sucessivamente, no segundo semestre, o Bitcoin retomaria a continuação de altas ao longo de vários meses, até bater aí os 20 mil dólares por unidade, e aí sim, provavelmente ele dá mais uma retraída antes de continuação de uma alta, porque muita gente que comprou bitcoins em 2017, eles querem ainda ter a chance de vender os seus bitcoins que compraram a 20 mil dólares, eles querem ter a chance que o mercado dê mais uma chance para eles conseguirem vender os bitcoins a esses patamares, tá? Então eu acredito em continuação de alta, né? E pelo menos aí mais uma correção ou duas, mais 1 ou 2 meses de correção no preço do Bitcoin até a gente bater os 20 mil dólares. Então, até gostaria que alguém printasse aí e a gente revisse esse gráfico em 2000... aliás, esse gráfico em janeiro de 2020, para ver se esse movimento de fato aconteceu, tá? Claro que não vai acontecer exatamente assim como eu desenhei, né? Pode ser que não aconteça exatamente assim, porque o gráfico do Bitcoin ele anda em onda, assim como todos os ativos que tendem a se valorizar, eles andam em onda. Então ele seria algo mais assim, nesse sentido, até bater os 20 mil dólares por unidade. O que eu acredito, tá? Eu acredito que o Bitcoin vai bater os 20 mil dólares até o final deste ano. E acreditar não quer dizer que vai acontecer. Então você tem que tomar suas decisões com base nos seus estudos próprios. Não segue um cara aí que grava na frente do computador e acredita que prevê o futuro, tá? Então não é assim que funciona. Eu acredito que ele vai formar um topo duplo em algum momento e vai corrigir. Por que eu acredito tanto numa correção a pelo menos a faixa de 9.300 dólares e 8.500, tá? O que acontece? Deixa eu botar aqui essa linha de crença, tá? Que eu acredito que o preço do ativo vai tentar se corrigir ainda antes de continuação do movimento de alta, tá? Pelo menos aí ou em julho ou em agosto. Nós temos um truquezinho que é avaliar o gráfico dos contratos futuros da CME, onde eles podem nos dar pistas do próximo movimento do Bitcoin. Eu já venho falando deste gráfico há algum tempo no meu canal e aparentemente os gaps, que são dicas, que são pontos de buracos, né, que são criados pela parada do mercado de contratos futuros do final de semana, ou seja, ao contrário do preço do Bitcoin, ao contrário do volume do financeiro do Bitcoin, que é negociado todos os dias, 24 horas por dia, todos os dias da semana, o mercado de contratos futuros do Bitcoin, ele tem uma interrompida de 2 dias, que representa aí sábado e domingo. Como o ativo continua sendo negociado nas principais exchanges do mundo durante o sábado e domingo, e na CME não, quando o mercado termina na sexta-feira a um valor, aí roda o final de semana e reabre na segunda-feira, ele cria o que a gente chama de gaps, que são pequenos buracos negros no gráfico, principalmente nos gráficos do mercado de ações e do mercado de contratos futuros de criptomoedas, tá? E nós temos 2 gaps importantes aqui, que precisam ainda ser preenchidos pelo mercado, que seriam aí este gap aqui entre os 10 mil, entre os 9 mil
$980 e $10.500. Então, aparentemente, o preço ele teria que caminhar até fechar esse gap, ou seja, continuar caindo mais um pouquinho até fechar o gap, tá? Pode ser que vai acontecer ainda esse final de semana? Pode acontecer. Porém, ele pode ainda tentar, né, como eu falei anteriormente, tentar romper os $13.400, falhar miseravelmente e aí sim ele começar a um movimento de preenchimento de 2 gaps. O primeiro gap, que seria meu alvo principal para a recompra de bitcoins, ele permanece em 8.500. Tá, vou marcar aqui para vocês. E o segundo alvo, que daria para ser mais conservador, digamos assim, seria o de 9.500. Então, para mim, e respondendo a pergunta de vários inscritos e pessoas que me mandam mensagem praticamente diariamente, para mim, esses são os 2 melhores alvos para a recompra de Bitcoin. 9.500 e $8.500. Por quê? Porque ele precisa ainda preencher, o mercado precisa preencher esses gaps. Tá vendo aqui, ó? Dá uma olhada nesse satanás aqui, ó. olha a violência que ele tá comigo, que ele não quer saber, porque eu tô falando que ele vai dar uma quedinha, hein? Eu acredito que ele vai dar uma quedinha nos próximos dias e ele não tá concordando, hein? Vamos, Bitcão, vamos passear, não? Vamos passear pra baixo um pouquinho, porque eu tô precisando comprar mais unidades de você, entendeu? É. Vamos passear porque assim, ó. E faço o convite mais uma vez aqui, que eu estarei no CryptoBlock de Florianópolis, o maior evento sobre a adoção e usabilidade das criptomoedas, onde eu vou dividir o palco com essas feras aqui, ó. Edilson Lauro, Gino Guilherme, Jefferson Rodolfo, Leandro Renox, Ramon Lumertz e Rodrigo Miranda. Nós vamos estar lá. Provavelmente eu vou ficar, depois do evento, lá conversando com o pessoal, conversando com os inscritos que estiverem lá. E você está convidado, seu jovem, porque esse evento é gratuito, mas ele tem vagas limitadas. Então vá no site agora correndo e se inscreva e pegue a sua vaga para conversar com a gente lá ao vivo. E talvez eu consiga convencer a patroa a levar o meu Bitcão, tá? Então se eu levar o meu Bitcão lá, claro que eu vou levar fortes seguranças armados até o talo, até o pescoço, né? Porque eu não posso perder o meu Bitcão. E, por favor, corretora não é carteira. Compra a porra da hard wallet, ou Trezor T, ou outra hard wallet para você colocar os seus ativos, tá? Não confie em corretoras. Corretoras constantemente são hackeadas, principalmente nesse momento de alta violenta dos ativos, tá? Então muita gente aí quer ficar rico da noite pro dia e os hackers são os caras que tentam fazer isso constantemente, todos os dias, e muitas vezes conseguem, mesmo que a corretora seja a melhor corretora do mundo. Então compra logo a sua hard wallet e não perca os seus fundos, beleza? Não faça a cagada que eu fiz de perder quantas nanos? Acho que 10 mil nanos quando a BitGrail foi hackeada. E a gente se vê no próximo Domingão do Bitcão, domingo às 20 horas, depois do evento da CryptoBlock. Eu espero vocês aqui no canal e também análise técnica de novo a partir de segunda-feira. Vamos falar um pouquinho sobre Litecoin, Cardano, entre as outras altcoins e o que pode acontecer com esse mercado de criptomoedas nos próximos dias. Certo, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.